Bom dia a todos. Pedimos desculpas pelo pequeno atraso. E estamos iniciando agora o 8º Seminário de Proteção à Privacidade e aos Dados Pessoais, evento que tenho a honra de participar da produção logística e da divulgação desde sua primeira edição. Estou hoje aqui representando o Demi Guético, diretor-presidente do NIC-BR. Digamos que não é uma tarefa nada fácil representar o Demi, mas eu começo agradecendo a presença de todos, em nome dele, a presença dos que estão compondo aqui a mesa, muitos que são idealizadores deste evento, inclusive. Destaco o nome do Dr. Luiz Costa, que está a caminho, se atrasou um pouquinho, mas logo mais estará aqui com a gente, inclusive dando sequência a essa atividade. Ele trará a palestra dele na sequência da abertura, que é um dos idealizadores do evento também. Agradeço, portanto, os nossos parceiros, o Ministério Público Federal e ao Grupo de Ensino e Pesquisa em Inovação da FGV Direito de São Paulo. A todas as entidades apoiadoras, nossos sinceros agradecimentos e destaque para o papel delas, pois elas são fundamentais em levar essa discussão dentro do grupo delas. E, por fim, agradeço a participação de todos os que aceitaram compor a programação temária, especialistas que estarão com a gente durante esses 2 dias de evento, a presença de todos vocês aqui com a gente nessa sala e dos que estão nos acompanhando pela internet. Bom, quando iniciei meu discurso dizendo que não seria uma tarefa fácil representar o Demi, porque, com a sua ausência em função de uma viagem, nós perdemos um pouco das suas analogias que ele costuma fazer. Mas o Demi costuma dizer que vivemos tempos interessantes. Não como se interessante correspondesse a algo bom, mas a algo desconhecido. Dizem que o desejo de tempos interessantes a alguém pode ser, na verdade, uma maldição, segundo os chineses antigos. É como se desejassem a alguém que os tempos fossem fluidos, agitados, sem tranquilidade e atribulados. Falando em tempos fluidos, tempos líquidos, Demi pediu-me para citar o sociólogo polonês Bauman, que faleceu no começo deste ano. Resgatando uma citação de Bauman, de 2013, ele nos diz: quando a morte do anonimato, por cortesia da internet, submetemos à matança o nosso direito de privacidade por vontade própria, ou, talvez, apenas concitamos em perder a privacidade como preço razoável pelas maravilhas oferecidas em troca. Ou, talvez, ainda, a pressão no sentido de levar nossa autonomia pessoal para o matadouro seja tão poderosa, tão próxima à condição de ovelhas, que só uns poucos, excepcionalmente rebeldes, corajosos, combativos e resolutos estejam preparados para a tentativa séria de resistir. Uma boa reflexão. Então, uma reflexão a fazer hoje é: será que o tempo da privacidade na internet se tornou interessante? Já estamos sem privacidade ou será que ainda há algo para salvar? Nossa privacidade na vida cotidiana depende de contexto, mas e na internet? E para aquilo que não disponibilizamos na internet, mas que por qualquer motivo foi parar lá? Bom, são só algumas reflexões que eu lanço aqui para estimular o debate no evento, e, com isso, passo a palavra para o coordenador do CGI-BR, Maximiliano Martinhão, e desejo a todos um ótimo evento. Bom dia a todos. Quero dar as boas-vindas e também trazer os cumprimentos aqui do nosso ministro Gilberto Kassab, ministro de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, e também os cumprimentos de todos os conselheiros do Comitê Gestor da Internet. Aqui, no momento, estou eu, do comitê, também a conselheira Tanara, né? Cumprimentar aqui os colegas de mesa, a Caroline, o Alexandre e também a Raquel, e aí também o Luiz Costa, que daqui a pouco vai se juntar a nós, né? É uma grande satisfação para nós participar e organizar esse evento, e falando aqui em nome da Secretaria de Política de Informática, e também como coordenador do Comitê Gestor da Internet. Já estamos na 8ª edição desse seminário de proteção à privacidade e aos dados pessoais, um tema que tem assumido mais e mais importância a cada ano que passa. Lá em Brasília, na Secretaria de Política de Informática, nós recentemente fizemos uma reestruturação
e a CEPIM, a Secretaria de Política Informática, ganhou novas competências, de forma a enfocar suas atividades de maneira mais clara e direta para os processos de transformação digital, que é um dos grandes desafios dos nossos tempos, decorrente das enormes transformações que os serviços e as tecnologias digitais geram sobre nossa sociedade, nossa cultura e nossa economia. Falar de privacidade e proteção de dados é um desafio cada vez mais atual e premente, à medida em que se tornam mais importantes e disseminadas as tecnologias de Big Data, os recursos de computação em nuvem, a quantidade e a diversidade dos dispositivos conectados. A proteção de dados certamente não é um tema que está limitado à seara da tecnologia da internet. Trata-se de um assunto com impactos profundos sobre campos como saúde, mercado financeiro, educação, governo, entre outros. Porém, não há que desconsiderar o papel potencializador que a internet e as tecnologias digitais desempenham em facilitar o acesso aos dados das pessoas. No contexto da chamada economia digital, os dados se apresentam como um novo fator de produção, integrante de um mercado global, em cujo valor é criado a partir do conteúdo gerado e compartilhado por pessoas, sensores e máquinas. Se olharmos ao redor das tecnologias digitais, é possível observar que, hoje, está ocorrendo uma verdadeira explosão no tráfego global de dados. Entre 2005 e 2014, houve um crescimento de mais de 45 vezes no fluxo global de dados. Até 2020, se estima que haverá mais de 16 zettabytes, para quem não conhece o tema, é 16 trilhões de gigabytes de dados úteis, um crescimento estimado anual de 236% ao ano entre 2013 e 2020. Além disso, é possível observar também uma redução nos custos de coleta, de armazenamento e de processamento de dados, e que isso tem sido associado a comprovados aumentos de produtividade com o uso das tecnologias de Big Data e analíticas. As estimativas da OCDE mostram que empresas que se baseiam em análise de dados têm ampliado sua produtividade entre 5% e 10% quando comparadas para aquelas que não usam a tecnologia de análise de dados. É possível observar também, nesse contexto, um crescente aumento no número de pessoas conectadas na internet. No Brasil, os dados recentes indicam que 66% dos indivíduos já declaram acessar a internet, e que, desses 66%, 89% acessam a internet por meio do telefone celular. Por fim, a gente vê também uma conexão cada vez maior, não somente de pessoas, mas também de dispositivos, sensores e máquinas à internet. Lá no Ministério, estamos trabalhando para concluir o Plano Nacional de Internet das Coisas, e a Internet das Coisas que, segundo os dados aí da OCDE, estima-se que, até 2025, a Internet das Coisas incluirá na economia global entre 4 e 11 trilhões de dólares, sendo que 40% deste potencial econômico estará concentrado nos países emergentes. Todos esses dados revelam uma mudança profunda e estrutural na forma como lidamos com a tecnologia. As tecnologias digitais passam não apenas a intermediar as relações sociais, mas também a se entranhar profundamente nos processos produtivos. Hoje se fala em indústria 4.0, manufatura avançada, carros autônomos, etc. Em um mundo hiperconectado, apoiado em modelos de negócio que se valem fortemente da coleta e uso de dados pessoais, o risco à privacidade e à exposição indevida de dados pessoais são cada vez maiores e merecem a atenção de todos. Embora o debate sobre a privacidade e dados pessoais no Brasil tenha se iniciado por volta de 2010, essa discussão ganhou enorme projeção a partir de 2013, ano em que todos os debates sobre direitos de internet foram profundamente impactados pelas revelações de Edward Snowden. Nesse momento, houve uma profunda inflexão nos debates sobre regulação da internet, alçando-se a privacidade como um valor central a ser protegido no ambiente cibernético. Foi logo no ano seguinte, 2014, que o Congresso Nacional aprovou o Marco Civil da Internet, estabelecendo um conjunto de direitos e deveres para o uso da internet no Brasil, e foi também no ano de 2014 que a terceira Comissão da Assembleia Geral da ONU aprovou o projeto de resolução O Direito à Privacidade na Era Digital. Esse documento foi apresentado pelo Brasil e a Alemanha e consignou que os mesmos direitos que as pessoas têm offline
também devem ser protegidos online, incluindo o direito à privacidade. No Brasil, o tema se encontra em debate no Congresso Nacional e, mais uma vez, como já é tradição nesse cenário, enfrenta o desafio de compatibilizar um conjunto de valores, proteção de direitos, a inovação, a concorrência, a liberdade de escolha, entre outros. A CEPIM, a Secretaria de Política de Informática, tem buscado se engajar fortemente nesse debate. No primeiro semestre desse ano, organizamos um workshop multissetorial sobre o tema e temos participado de inúmeros eventos e audiências públicas sobre o tema. Temos também buscado dialogar sobre o assunto com os parceiros do governo, no Congresso Nacional, na academia, na indústria e na sociedade. De maneira mais concreta, estamos, nessa semana, concluindo a consulta pública em torno da primeira estratégia brasileira para a transformação digital, que trata de maneira abrangente do tema de dados pessoais, tanto sob a ótica de proteção de direitos, como também sob o enfoque econômico do uso e tratamento de tais dados. Dentre as conclusões preliminares desse documento está a constatação da urgência de aprovação de uma lei geral de proteção de dados e a necessidade de criação ou identificação de uma instância ou autoridade na administração pública federal para tratar do tema de proteção de dados pessoais. Tenho a certeza que esse 8º seminário de proteção à privacidade e aos dados pessoais contribuirá enormemente para o aprofundamento desse debate no Brasil, abrindo diferentes perspectivas e dando novos rumos à discussão sobre privacidade e dados pessoais. Muito obrigado. Em nome do Comitê Gestor da Internet, desejo a todos um excelente seminário e um bom dia de trabalho. Obrigada, Max. Passo agora a palavra ao Alexandre Pacheco. Bom dia a todos. Bom, em primeiro lugar, eu queria aqui, em nome do Grupo de Ensino e Pesquisa e Inovação, da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, dar as boas-vindas para todos vocês. É um privilégio estar aqui novamente, fazer parte aqui da equipe que pode contribuir para esse debate. E eu costumo dizer que esse evento é uma oportunidade de uma reflexão generosa, de um lado, porque as discussões travadas aqui são discussões absolutamente profundas e muitas vezes despidas ali de alguns elementos de vaidade, em muitos casos, porque a gente vai acompanhar diversos pontos de vista ao longo dos debates, e debates difíceis, debates um tanto quanto áridos em relação a diversos temas, e, ao mesmo tempo, uma oportunidade, um espaço para uma reflexão profunda. E uma reflexão profunda a respeito de privacidade. Por que eu digo que uma reflexão profunda a respeito de privacidade? É comum que todos nós tratemos privacidade de uma maneira quase como autoexplicativa. Então, quando a gente emite ali um juízo de valor, ou quando a gente menciona a palavra privacidade em qualquer sentença, a gente sempre pensa, bom, eu estou absolutamente consciente do que significa privacidade. Mas, aqui, num esforço muito preliminar a respeito de privacidade e na conversa com diversos autores que tentam dialogar sobre privacidade, privacidade tem, no mínimo, 4 sentidos. Tem a ideia de direito a ser deixado só, tem uma ideia que algumas pessoas defendem ali de privacidade enquanto sigilo, tem a ideia de um direito de revelar-se seletivamente em determinados ambientes, e também tem uma ideia de resguardo contra interferências alheias em relação à nossa esfera mais íntima. A gente pode pensar a privacidade também em outros sentidos, que não vem ao caso agora, mas isso só denota o quão, na verdade, hoje, as discussões que a gente vai travar ao longo desse seminário podem ser frutíferas, interessantes e esclarecedoras sobre, bom, quando nós mencionamos alguns termos que são, extremamente relevantes para o contexto jurídico, e 2, extremamente relevantes e importantes para fins de dirimir determinados conflitos, esses são conceitos que merecem um tratamento diferenciado. E aí, nesse sentido, quando a gente pensa em evolução do seminário, hoje, por exemplo, olhando retrospectivamente e olhando para a programação, eu vejo que tem um papel bastante significativo hoje, não apenas para a proteção de dados, mas para o papel que algoritmos hoje, ou agentes autônomos, ou qualquer outra terminologia que a gente venha usar, ocupam no debate sobre proteção de dados. É interessante perceber como na verdade, essa inter-relação entre
algoritmos e a proteção da privacidade e proteção dos dados pessoais, assumiu um certo protagonismo, ou eu diria até uma relevância um pouquinho maior em relação a edições anteriores. Então, eu, particularmente, estou bastante interessado em ouvir ali falas ao longo do evento. Eu acho que esse evento e a edição que a gente vai ter a oportunidade ali de seguir aqui para frente tem essa identidade própria. E aí, já caminhando para o final das minhas boas-vindas aqui, eu acho que é importante a gente pensar também que os diversos painéis que a gente vai acompanhar aí, hoje e amanhã também podem trazer para a gente alguns esclarecimentos importantes sobre esses temas, não apenas do ponto de vista do conceito de privacidade, mas também do ponto de vista de um certo desconhecimento em relação a alguns aspectos que envolvem ali transformações que a gente percebe na sociedade, no mercado, em outras dimensões da nossa vida. Uma delas é, por exemplo, começar a perceber até que ponto os setores eles estão preparados para enunciar ali que tipo de dado são coletados, tratados e utilizados, qual é o ciclo de vida desse dado de acordo com determinadas finalidades. Então, uma das ideias é que muito pouco a gente sabe, a não ser que você seja da área técnica ou um jurista que trabalha com isso, qual que é efetivamente o ciclo de vida de um dado. Quando ele é coletado, para que ele vai sendo usado, por onde ele passa, quais são as finalidades a serem empregados. E, mais do que isso, já foi mencionado aqui o termo internet das coisas, o meio pela coleta de dados e o uso desse dado num determinado meio importa? Quer dizer, nós estamos pensando ali para além da internet, para além de mecanismos já conhecidos como celulares, tablets, computadores, agora a gente poder, na verdade, ter coleta de dados, por exemplo, por brinquedos. A gente tem exemplos do Dino, da Cognitoys, a gente tem o exemplo da My Friend Keila, da Vivid, e outros tantos brinquedos que coletam dados, tanto de crianças quanto de adultos que ficam ao redor dela. Televisões da mesma maneira e assim por diante. Então, com base nessas perspectivas a respeito de problemáticas e da identidade desse evento especificamente, eu quero dar as boas-vindas como uma espécie de, vamos dizer assim, boas-vindas a um evento que pode ser muito profícuo, muito profundo e muito engrandecedor em relação a essas discussões que são difíceis, complicadas, mas necessárias, tendo em vista que nós somos um dos poucos países que ainda não tem uma lei de proteção de dados pessoais, uma lei necessária e fundamental, eu diria quase que emergencial. Com isso, muito obrigado aqui pelo tempo que vocês disponibilizaram ali para me ouvir nessas boas-vindas e que todos tenham um ótimo evento. Obrigada, Alexandre. Obrigada, Alexandre. O Dr. Luiz Costa agora está aqui presente com a gente. Agradeço a presença dele e passo a palavra, por favor. Obrigado, Caroline. Em primeiro lugar, agradecer aqui mais uma vez poder estar presente nessa edição de seminário de proteção à privacidade e aos dados pessoais. Agradecer a todos os membros da mesa, então, Maximiliano, Caroline, Raquel e o Alexandre. Nós vemos aí que os temas desses 2 dias envolvem algoritmos, algoritmos de discriminação, inovação e competitividade, órgãos reguladores, projetos de lei. Bom, projeto de lei, só um parênteses aqui, quando eu, a Raquel Gato e o Marcelo Leonardo, nós propusemos a realização desse seminário lá atrás para o DEME. Nessa época eu ainda costumava me angustiar ainda com a ausência de uma lei de proteção de dados. Eu ainda continuo achando que é necessário, mas menos angustiado agora, entendendo também que esse seminário, independentemente da edição de uma lei formal que é necessária, que é imprescindível, que esse seminário ele colaborou e colabora ainda para manter essa discussão ocorrendo. Isso, no aspecto normativo, isso é importante. Isso não depende, não é vinculado à existência de uma lei específica, porque a gente sabe que o direito ele vai, e aí falando como profissional de direito, ele vai achando outros caminhos, seja pela jurisprudência, a atuação aí forte dos advogados e profissionais da justiça em geral. Então, acho que o seminário é importante também por isso, apesar da ausência, por enquanto, dessa lei, que a gente continua esperando que venha. Perdão.
Outros temas, então, Smart Cities, segurança pública, privacidade de dados de saúde, importantíssimo, privacidade de dados pessoais e criptografia também, né? Da minha parte, eu só tenho a desejar dar os meus votos do melhor andamento para esses trabalhos e esperando que seja proveitoso para todos. Obrigado. Obrigada, doutor Luiz. Agora eu passo a palavra para a Raquel, da ISOC. Muito obrigada, Carol. Bom dia a todos, presentes e remotos que nos acompanham. É um prazer, na verdade, um orgulho chegar ao 8º Seminário de Privacidade e cumprimento também meus companheiros de mesa, alguns que estiveram nessa jornada desde o início. Eu queria, a minha fala aqui, a minha reflexão de abertura, colocar 2 pontos. Primeiro, um pouco do contexto, né, nesse histórico, nessa evolução do próprio seminário, e depois compartilhar uma celebração desde a Internet Society com todos, né, e falar um pouco do futuro da internet, pensarmos no futuro dessa internet que nós queremos, né. Com relação ao contexto, então, muito já se falou, o que vale remarcar, lá no 2009, 2010, não era, a discussão que nós temos hoje não era tão óbvia, né? Nós tínhamos uma preocupação inicial de conceituar dados, diferenciar dados sensíveis, né? Era uma preocupação de trazer os modelos internacionais, afinal, pela ausência de uma lei de proteção de dados no Brasil, nós buscamos os 2 principais modelos, o europeu, o americano, o que funciona, o que não funciona, enfim. Essa discussão ainda era o início de uma fagulha, né? O início do que viria a ser hoje. Era a época em que se iniciou a discussão do marco civil também da internet, né? Essa preocupação da criminalização versus a proteção dos direitos, por que caminho seguiríamos, né? Como trazer para o mundo jurídico todas as discussões que já aconteciam na internet, na sociedade. Então, trazendo essa preocupação, e aí um pouco que o Alexandre falou, né, hoje o seminário ele ainda tem, claro, essa discussão dos conceitos, mas ele já se aprofunda, né? Nós encaramos aí no caminho Snowden, encaramos uma série de ameaças e discussões interessantes, aí no sentido de interessante mesmo, como a Carol bem falou, e representou muito bem o Demi, por sinal, eu pude ouvir o Demi falando, nosso mentor e um dos idealizadores também desse seminário. E aí, no sentido do futuro, né, eu queria compartilhar com vocês, a Internet Society, justamente hoje e amanhã, também celebra seus 25 anos. Não parece muito, né, em termos de idade, vamos dizer assim, de longevidade, mas para o mundo da internet, para uma associação, é muito tempo, né? E nessa celebração de 25 anos, nós olhamos para o passado, afinal, são décadas defendendo uma internet aberta, segura, resiliente. É preciso comemorar, é preciso premiar e reconhecer aqueles que fizeram parte desse processo, os pioneiros. Nós temos a premiação chamada Hall of Fame, na qual o Demi já foi reconhecido, e muito provavelmente escutaremos hoje, né, entre hoje e amanhã, mais brasileiros aí reconhecidos. E mais que isso, então, mais que olhar para o passado, mais que olhar o que nós fizemos e celebrar essas conquistas, nós nos sentimos na responsabilidade de olhar para o futuro. Afinal, como serão os próximos 25 anos da internet? Quais são os desafios e as oportunidades que virão? E mais que isso, né? Mais do que essa visão abstrata, concretamente, o que nós precisamos fazer hoje para garantir essa internet que nós queremos? Que a internet continue uma rede de redes, continue com suas características fundamentais da inovação sem permissão, da interoperabilidade, né, da comunicação global. Então, essa visão
foi o que norteou um relatório, um estudo que começou no ano passado, e ao longo de 18 meses, nós buscamos especialistas, buscamos respostas da comunidade, questionários, fizemos questionários com a comunidade, eventos, enfim. Uma série de contribuições, mais de 3.000 contribuições recebidas ao longo desse tempo, para chegar no relatório global da internet, que vai ser lançado hoje à tarde, por volta das 3, já deve circular nas redes sociais. Mas eu queria trazer já alguns resultados preliminares e algumas dessas reflexões. Eu sei que o tempo é curto, então eu vou só resumir um pouco o que foi, né? Nós chegamos a 9 vetores que seriam essas forças de mudança. Na verdade, 6 forças de mudança e 3 áreas de impacto, né? Mas seriam as 9 grandes áreas que determinarão o futuro da internet. Algumas, sem surpresa nenhuma. Internet das coisas, inteligência artificial e como nós vamos lidar com os algoritmos, ameaças de cibersegurança, o próprio papel do governo e da regulação nesse contexto, né? Dentro das áreas de impacto, a questão da inclusão digital ou da exclusão digital, né? E a nova conceituação disso, são pontos fundamentais, porque, se nós não resolvermos isso agora, vai impactar a internet do futuro, né? Ou o futuro da internet, por assim dizer. E aí eu deixo só algumas provocações que já foram colocadas. Por exemplo, hoje falamos da questão da internet das coisas e desses múltiplos sensores e dispositivos conectados. E é uma tendência. Isso já acontece e só vai aumentar, né? Nós falamos de uma nova economia digital, nós falamos de uma sociedade hiperconectada. Quando esses sensores eles são produzidos, existe uma capacidade de informação que pode ser colocada nele, né? Que vai privilegiar uma funcionalidade, por exemplo. Eu quero que minha lâmpada inteligente se conecte com o meu celular ou com o meu carro para saber que eu estou chegando em casa e ela já vai acender. Enfim, com a minha televisão, quando eu estiver vendo determinado filme, tem uma determinada luz. Enfim, tudo isso é muito legal, né? É uma inovação que a gente tem que propor e fomentar. Mas gera alguns problemas, porque se essa tecnologia não vem embarcada com técnicas de segurança, a vulnerabilidade, o risco que isso pode gerar é muito grande, né? Nós já temos aí exemplos de ameaças recentes, e quantas mais podem vir. A escala dessas ameaças pode ser muito grande. E mais que isso, a maneira como nós tratamos, se você não tem uma definição ética desse tratamento dos dados que são coletados, você pode gerar uma sociedade de vigilância. E, nesse contexto, a reação, quando uma ameaça, né, acontece, ou quando, enfim, o crime ou o rompimento, né, dessas informações acontece, a primeira reação é uma reação de controle. E é uma reação que pode gerar a fragmentação da internet, que pode gerar o bloqueio, que pode gerar uma ruptura, né? Então, a provocação que eu deixo é quanto mais podemos trabalhar com prevenção e mitigação e menos com reação, né? Hoje nós vemos muito mais esse tratamento reativo do que proativo ou preventivo. Bom, e aí eu vou encurtar, senão a Carol não me convida mais. Nós propusemos 10 recomendações nesse futuro da internet. Então, eu adianto para vocês, eu vou ler muito rapidamente. A primeira, os valores humanos devem impulsionar o desenvolvimento técnico e a utilização da internet. A aplicação de direitos humanos deve ser o mesmo online e offline. O posicionamento dos interesses dos usuários vem em primeiro lugar, antes de seus próprios dados. Pedir agora para fechar as exclusões digitais. Fazer com que a economia da internet funcione para todos. Criar uma abordagem colaborativa para a segurança, né? Não significa que um só
têm isso nas mãos, mas sim todos, né, a responsabilidade coletiva. Aumentar a responsabilidade para as pessoas que manipulam os dados, construir redes fortes, seguras e resilientes, abordar a necessidade de normas sociais online, capacitar as pessoas para moldar os seus próprios futuros. Com isso, eu deixo, então, as nossas reflexões e desejo a todos um ótimo seminário. Muito obrigada. Obrigada, Raquel. Passaremos agora para a próxima atividade, iniciando as atividades do dia, que é com o Dr. Luiz Costa, Algoritmos e Novas Fronteiras para a Proteção dos Direitos Humanos. Um bom evento a todos.